Vida no Campo, capítulo 8. Nossos centros institucionais devem estar fora das áreas congestionadas. Localização apropriada das instituições. Ainda está sendo dada a instrução: mudai-vos das cidades. Estabelecei vossas casas de saúde, escolas e escritórios longe dos centros populosos. Muitos agora suplicarão que lhes seja permitido permanecer nas cidades, mas breve virá o dia em que todos os que desejam evitar cenas e sons malignos se mudarão para o campo, pois a impiedade e a corrupção crescerão a tal ponto que a própria atmosfera das cidades parecerá poluída. Para evitar a tentação e a corrupção. Algumas pessoas têm desejado saber por que nosso escritório de publicações deve mudar de Oakland para Mountain View. Deus está rogando a seu povo que abandone as cidades. Não devem os jovens que estão ligados às nossas instituições ficar expostos às tentações e à corrupção que dominam nas grandes cidades. Mountain View parece ser um lugar favorável para a tipografia. Tempos tempestuosos estão à nossa frente. Este desastre, o incêndio do prédio da Review and Herald, pode causar decidida mudança na situação. Espero que nossos irmãos considerem a lição que Deus lhes está procurando ensinar e não reconstruam a casa publicadora em Battle Creek. O que Deus quer dizer é que não nos devemos localizar nas cidades, pois tempos bem tempestuosos estão diante de nós. Onde os jovens possam ser ensinados com maior eficiência. Deus nos tem enviado uma advertência após outra de que nossas escolas, casas publicadoras e casas de saúde devem ser estabelecidas fora da cidade, em lugares em que se possa ensinar à juventude com maior eficiência o que é a verdade. Ninguém tente usar os testemunhos para justificar o estabelecimento de grandes interesses comerciais nas cidades. Não torneis sem efeito a luz dada sobre o assunto. Levantar-se-ão homens falando coisas perversas para impedir os próprios movimentos que o Senhor está levando seus servos a fazerem. Mas já é tempo de os homens e mulheres raciocinarem da causa para o efeito. É tarde demais para estabelecer grandes firmas comerciais nas cidades. Tarde demais para chamar moços e moças do campo para a cidade. Estão se criando nas cidades certas condições que tornarão muito difícil aos que são da nossa fé permanecerem nelas. Seria, portanto, um grande erro investir dinheiro no estabelecimento de interesses comerciais nas cidades. Trabalhar nas cidades partindo dos postos avançados. Tanto quanto possível, nossas instituições devem localizar-se fora das cidades. Devemos ter obreiros para essas instituições, e se elas estiverem localizadas na cidade, isso significa que famílias de nosso povo devem fixar-se perto delas. Mas não é a vontade de Deus que seu povo fixe residência nas cidades, onde há constante agitação e confusão. Deveriam poupar a seus filhos tal coisa, pois todo o organismo é prejudicado pela correria, precipitação e barulho. O Senhor deseja que seu povo se mude para o campo, onde se poderá estabelecer na terra, cultivar suas próprias frutas e verduras, e onde os filhos poderão estar em contato direto com as obras de Deus na natureza. Minha mensagem é: tirai vossas famílias da cidade. Quer os homens ouçam, quer não, a mensagem deve ser dada. As cidades estão cheias de tentação. Devemos planejar nosso trabalho de tal maneira que conservemos nossos jovens o mais longe possível dessa contaminação. Deve-se fazer o trabalho nas cidades partindo dos postos avançados. Disse o mensageiro de Deus: não serão advertidas as cidades? Sim, não porque o povo de Deus nelas reside, mas ao visitá-las, para adverti-las do que está para sobrevir à terra. Com fácil acesso às cidades. Sejam designados homens de são juízo, não para publicar à larga suas intenções, mas para achar
tais propriedades em distritos rurais de fácil acesso às cidades, apropriadas para pequenas escolas de preparo para obreiros e onde se possam também prover condições para tratamento de enfermos e pessoas que não conhecem a verdade. Procurai tais lugares exatamente fora das grandes cidades, onde se possam adquirir apropriados edifícios, seja como doação por parte dos proprietários ou comprados a preço razoável, com os donativos de nosso povo. Não levanteis edifícios em cidades ruidosas. Lições de Enoque e Ló. Como guardadores dos mandamentos de Deus, temos de deixar as cidades. Como fez Enoque, devemos trabalhar nas cidades, mas não morar nelas. Quando a iniquidade predomina numa nação, sempre deve ser ouvida a voz de advertência e orientação, como a voz de Ló se fez ouvir em Sodoma. Contudo, Ló poderia ter preservado de muitos males a família se não houvesse estabelecido seu lar naquela pecaminosa e contaminada cidade. Tudo quanto Ló e a família fizeram em Sodoma, poderiam ter feito mesmo se tivessem residido num lugar a certa distância da cidade. Enoque andou com Deus e, a despeito disso, não viveu no meio de qualquer cidade corrompida, com todas as espécies de violência e iniquidade, como Ló em Sodoma. Nas cidades, as igrejas, mas não as instituições. Repetidamente nos vem o Senhor instruindo que devemos fazer o trabalho nas cidades partindo de centros da periferia. Nessas cidades, devemos ter casas de culto como memoriais de Deus, mas as instituições para a publicação de nossa literatura, para a cura dos enfermos e para o preparo de obreiros devem ser estabelecidas fora das cidades. É especialmente importante que nossos jovens sejam protegidos das tentações da vida urbana. Está em harmonia com essa instrução terem as casas de culto sido compradas e rededicadas em Washington e em Nashville, enquanto as casas publicadoras e as casas de saúde desses centros se têm estabelecido fora do coração congestionado das cidades, como postos avançados. Esse é o plano que se tem seguido na remoção de outras casas publicadoras e clínicas para o campo, e que agora está sendo seguido na Grã-Bretanha com relação à Casa Publicadora de Londres e também à Escola de Preparo dali. É-nos dada agora a oportunidade de avançar nas ampliaduras providências divinas, ajudando aos irmãos desses e de muitos outros centros importantes a estabelecerem a obra em base firme, a fim de que esta obra possa ser levada avante solidamente. Devemos ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas em nossos esforços para conseguir propriedades rurais a baixo custo, e desses centros do interior devemos sair para fazer o trabalho nas cidades. A mensagem dada pelo Senhor. Saí das cidades, é a mensagem do Senhor que me foi dada. Virão terremotos, virão enchentes, e não nos devemos estabelecer nas ímpias cidades, onde o inimigo é servido de todas as formas, e onde com tanta frequência o Senhor é esquecido. O Senhor deseja que tenhamos uma visão clara. Devemos estar prontos a discernir o perigo que significaria o estabelecimento de instituições nessas ímpias cidades. Devemos elaborar sábios planos para advertir as cidades e, ao mesmo tempo, morar onde possamos proteger nossos filhos e a nós mesmos das influências contaminadoras e corruptoras que nelas tanto prevalecem. O fim do capítulo 8 do Vida no Campo.